Olá, jovens, tudo bem? Vamos para três exercícios aqui, tá? Para a gente usar a nossa aulinha aqui da segunda-feira. Primeiro exercício: uma máquina térmica A opera entre 40 e 140 graus Celsius e outra máquina térmica B entre 27 e 127. Considerando que essas máquinas são ideais, pode-se afirmar que, a partir das diferentes temperaturas, elas têm a mesma eficiência. Vamos calcular, né? Primeiro tem que transformar tudo para Kelvin. Então, somar 273 em tudo quanto é temperatura em Celsius. Opa, que eu fiz errado aqui. 40 menos 273. O professor está fazendo calculador com essas contas simples? Sim, jovem, porque eu estou gravando a milésima aula de hoje. Então, eu já não estou pensando muito bem. Melhor confiar nos equipamentos. Aqui eu tenho 300. Aqui dá para fazer de cabeça, né? E aqui 400 Kelvin, tá? Bom, vamos calcular essas eficiências. Que aí provavelmente vai responder as alternativas, tá? Para baixo. A eficiência da máquina A é 1 sobre temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. 1 menos temperatura da fonte fria, 313, e da fonte quente, 413. Então, 313 menos... Menos não, né? Dividido por 413. Isso aqui vai dar 1 menos 0,75. Vai dar aproximado, tá? Isso aqui vai dar, então, 0,25, aproximadamente, que é 25%. A outra máquina térmica, que é a máquina térmica B, 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Essa dá para fazer de cabeça, né? Temperatura da fonte fria, 300. Da fonte quente, 400. 1 menos 3 quartos é 0,75. Então, aqui deu 0,25 exato. Para ficar justo essa conta aqui, tá? Deixa eu fazer para vocês terem uma noção qual que é o valor correto. Aqui, gente, eu aproximei, tá? Porque eu não saquei que ele daria um valor parecido. Deixa eu apagar essa parte aqui. Se você fizer a conta bonitinha, você vai descobrir que o rendimento da máquina A é de aproximadamente 0,24, tá, o rendimento. Então é 24%, não é 0,25 não. Ali eu dei uma aproximada exagerada. Tá, então vamos tirar esse negócio daqui. Tá. E cadê? Então dá mais ou menos 24%. Então vamos lá. A partir das diferenças de temperaturas iguais, elas têm a mesma eficiência? Não. Né? A eficiência é diferente. É pouca coisa, mas é diferente. A eficiência da máquina A é maior que a da máquina B. Máquina A é 24%, mais ou menos. Máquina B é 25%. Não. A quantidade de calor rejeitada pela máquina B é maior. A máquina B é mais eficiente. Então, não. Mentira. Pera. Não. Ó, tá vendo como que é? A gente lê as coisas rápido. A 3 tá errada mesmo, tá? A máquina B rejeita menos calor, ela é mais eficiente. Na 2 ele fala assim, a eficiência da máquina A é menor que a da máquina B. Sim, filho, da máquina A é 0,24, da máquina B é 20. Tá vendo? A quantidade de calor rejeitada pela máquina B é de 75% do calor recebido da fonte quente. Tá? Então, o que significa isso? Se ela aproveita 25%, ela rejeita 75%. Então, 2 e 4 são as verdadeiras. Não faça igual ao seu professor, não leia desesperadamente. Não entre no modo automático. Tá? Vamos para o próximo exercício. Uma máquina térmica opera entre duas fontes a temperaturas constantes. Considerando que essas fontes estão a 27 graus Celsius, o famoso 300 Kelvin, e a fonte quente a 327 graus Celsius, 300 graus a mais ou 300 Kelvin a mais, e que a máquina retira 1000 kJ da fonte quente. Então, da fonte quente são 1000 kJ.
Qual a energia útil obtida? A energia útil é o trabalho, né? É para que ela foi feita. Então vamos lá, vamos calcular o rendimento primeiro dela. Fonte fria sobre fonte quente. 1 menos 300 sobre 600. 1 menos 0,5 dá 0,5. Só que o rendimento também é a quantidade de trabalho realizado por calor retirado da fonte quente. Eu não vou transformar kJ em joule, porque a resposta já está em kJ. Então, né? Aqui dá 0,5. O trabalho eu quero. E o calor da fonte quente é 100. Multiplica cruzado. Dá 50 que letra horrível, quilojoules. Então, a alternativa correta, deixa eu só circular, vai ficar bonitinho, circular não, né? Retangular aqui, é de 50 quilojoules. E o último exercício, vidinho curto, hein? Para ninguém falar que está sobrecarregado. UP. As máquinas térmicas são capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperatura diferentes. Uma quente, da qual recebe calor, e uma fria, para onde o calor é rejeitado. A respeito das máquinas térmicas, é importante saber que elas não transformam todo o calor em trabalho, ou seja, o rendimento nunca é 100%, sempre inferior a 100%. O esquema de uma máquina térmica eficiente é mostrado a seguir. Bom, vamos anotar as temperaturas aqui em Kelvin. 300 Kelvin. E aqui é 700 graus a mais, são 1000 kelvins. Rapaz, é quente, hein? Mas tá bom. Deixa eu melhorar esse cara que ficou muito feio. E aqui as quantidades de calor. A respeito da máquina representada no esquema, essa é a alternativa correta. Ela é ideal, ela pode funcionar, só funcionar, blá, blá, blá. Bom, então o que a gente tem que fazer aqui? Ela é ideal? Não. Já sei que ela não é ideal. Por que ela não é ideal? Porque para ser ideal, tá? Na verdade, para ser ideal, ela tem que seguir o ciclo de Carnot, né? A não ser que esse ideal que ele esteja citando aqui seja o ideal de pega toda a energia e transforma, que não tem como. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular, vai? Vamos parar de enrolar? Vamos calcular. Primeiro, o rendimento a partir das temperaturas. Vamos ver o que acontece. 1 menos temperatura da fonte fria e sobre temperatura da fonte quente. 1 menos 0,3. Então o rendimento dela dá 0,7, ou o famoso 70%. Isso a partir das temperaturas. Vamos ver em relação à troca de calor. Ó, entram 40 joules, 8 são desperdiçados, então ela aproveita 32 kJ. O rendimento também é o trabalho sobre o calor da fonte quente. O trabalho é de 32. O calor da fonte quente é de 40. Se você divide 32 por 40... Aqui deu ruim, meu Deus do céu. 32 dividido por 40 dá 0,8. Então nós temos uma coisa estranha, porque os rendimentos não estão batendo, né? Então 80%. Aí como que você vai calcular aqui? Essa máquina é ideal? Não, porque ela não respeita a temperatura de Carnot, tá? Não é ideal. E nem perfeita no sentido que utópico de não existir, né? Pode funcionar como esquematizada? Não, porque ela está violando o rendimento a partir das temperaturas. Tá? Isso aqui é mais importante do que isso aqui. Tá? Isso aqui é o que está acontecendo segundo as energias. Isso aqui é a limitação de Carnot. Então nenhuma máquina vai chegar a 70%. Tá? Se essa máquina for uma máquina de Carnot, ela chega a 70%. Mas mais que isso não tem como. Aqui está dando 80%. Só pode funcionar entre essas temperaturas se o calor rejeitado for de 12 kJ. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui como se aqui fosse 12 kJ. E ver o que acontece. Tá? Se aqui são 12 kJ, ela está mandando 40, 12 são desperdiçados, então o trabalho agora passa a ser de 38? Não, 28 joules. Tá?
Então vamos lá. Trabalho sobre calor da fonte quente. O trabalho é 28 dividido pelo calor da fonte quente, que é 40. E se você dividir isso aqui dá 0,7. Aí ela vai bater. Aí, se a quantidade de calor rejeitada para a fonte quente for de 12 kJ, ela encaixa, pelo menos, como máquina de Carnot. O trabalho abaixo da eficiência do ciclo de Carnot? Não, segundo a conta que ele passou para a gente, os dados, ela estava acima da eficiência de Carnot. Não pode funcionar da forma esquematizada. Poder ela pode, só que ela tem que alterar a quantidade de calor que ela desperdiça, tá? O que seria não pode funcionar do jeito que está esquematizada? Seria, por exemplo, você alterar essas flechas. Por exemplo, vamos pensar assim, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, seria isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor diferente, vou fazer de... essa cor aqui mesmo. Ela recebe calor da fonte quente, ela recebe calor da fonte fria e realiza trabalho. Aí ela não pode funcionar assim, aí não faz sentido, tá? A máquina funcionar. Então, esse tipo de coisa que impede o funcionamento da máquina térmica, ou se não tivesse a opção C, aí sim, a gente tem que colocar que E, ela não pode funcionar do jeito que está esquematizado. Mas a C, ela encaixa, então é a nossa resposta correta. Beleza? Para a nossa próxima aula, na sequência de entropia, que é o que meio que vai justificar porque essas máquinas não têm rendimento 100%. Então é interessante, vale a pena dar uma olhada. Foi uma aula ao vivo, né? Estou gravando no passado, vocês já viram a aula provavelmente. E é um conceito interessante. Jovens, qualquer dúvida, sabe, não sei o que. Vou gravar uma vinhetinha de saída, porque todo colégio fala a mesma coisa. Vou gravar para não ficar repetindo toda vez. Qualquer dúvida é só me procurar. Falou!